Quero cumprimentá-los na paz do Senhor Jesus. I want to greet you with the peace of Jesus. Agradecer a Deus o privilégio de estar aqui hoje com os irmãos. I thank God for the privilege of being here with the brothers. O grande privilégio que o homem pode ter é estar na casa do Senhor. The great privilege that a man can have is to be in the house of God. Eu costumo dizer aos mais novos I say to the young ones, e aos novos também na fé e os antigos and the young ones in the faith, even the old, que se sentem enfraquecidos em alguns momentos da vida, who feel weakened at some points in life, que não há nenhuma normalidade, porque nós somos humanos. because it's normal, we're human. Que Deus me deu a oportunidade de conhecer tudo. God gave me the opportunity to learn about everything. Aos 13 anos de idade, At 13 years old, minha mãe recebeu uma profecia de que eu seria senador da República. my mother received the prophecy that I'll be senator of the republic. E minha mãe era uma simples faxineira que ganhava meio salário mínimo por mês numa prefeitura no interior da Bahia. She was a simple house cleaner in a small town, E eu nasci numa família absolutamente simplória. and I was born in a very simple family. E minha mãe é uma mulher de oração. Minha mãe viveu mais de joelho que em pé. My mom was a woman of prayer. She lived more on her knees than standing. Embora tenha passado para a vida muito jovem, Even though she passed very aos young, 57 anos de idade. 57 years of age. Tudo que eu sei é decorado. Everything I know is memorized. Eu ouvi minha mãe falar. I heard my mother say it. Eu vi minha mãe exortar. I heard her Eu vi minha mãe call on our disciplinar, attention. I saw her educar, educate, doutrinar. doctrine. Pastor Pedro estava falando aqui dos pequenos grupos, Pastor Pedro was talking about the small groups, que não é nada mais, nada menos do que o velho e bom culto no lar. which is the old home service, É onde eu cantei pela primeira vez, where I sang for the first onde eu vi time, pessoas declamando pela primeira vez, where I saw people calling onde on as their irmãs faith the first cantavam time. Sisters duplas, would sing com um duets caderno, with a com a cópia booklet, dos hinos, with a copy of the e hymns. convidava o vizinho da frente, They invited their o vizinho neighbors, do lado, the next door neighbor. e sabia dos problemas que todo mundo vivia na rua. They knew the problems that each one faced. E as igrejas cresceram no Brasil. And the churches grew in Brazil. Cresceram porque tinha ar livres nas ruas. E os ar livres nas ruas There were things taking place in the streets. era fruto desses cultos no lar. It was fruits of these home services. E as pessoas que eram batizadas é porque elas eram ganhas no culto no lar. The people who were baptized were won for Christ in these home services. Só que a igreja esqueceu do culto no lar But the church forgot about the service at e home. criou um hiato, um vazio. And it became like an empty vat. E parecia que durante muito tempo não sabia mais o que fazer. And it seemed for a long time that people didn't know what to do. Aí apareceu as células. And then these cells came about. A igreja em célula, The church as a cell, que não era nada mais, nada menos do que o bom e velho culto no lar de volta. which was no different than the home services again. Com a diferençazinha de que With the você small tem o líder de célula, that you had a leader of the cell. que os tradicionais ficavam com muita raiva com essa história de igreja em célula, né? Porque The traditional cada ones célula tinha um pastorzinho, um monte de igreja dividiu. Where they despised these cells because there Por were pura many ignorância. little pastors and they were ignorant. E aí os que foram embora por The ones ignorância, who left because of their ignorance, de repente perceberam a bobagem que fizeram. they noticed how foolish they were. Aí nasceu a cultura dos pequenos grupos, And then the culture of small groups que started, não é nada mais, nada menos do que o velho culto no lar. which is no different than the home services. Alguma coisa interessante sobre a igreja batista no Brasil. Something interesting about the Baptist church in Brazil, Parece que tudo, ela é o útero de tudo. it seems like it is the uterus for everything. Os assembleanos chegaram em Belém, The people of Assembly of God got to Belém. foram acolhidos pelos pastores batistas. They were taken in by the Baptist pastors. E eles deram o sótão da igreja para eles ficarem. They gave the basement of the church for them to stay in. E ali começou o movimento assembleano no Brasil. And the Assembly of God movement happened in Brazil. E se tornou o maior do país. And it became the biggest. E a igreja batista era frutífera também, seminários cheios, The Baptist church was fruitful as well. muita Seminaries. decisão para o ministério. E a gente não sabe de onde veio tanta coisa. We don't know where all these things came from. Se nós pensarmos no neopentecostalismo, If we think about the No Brasil, Pastor neo-Pentecostalism in Brazil, está até um livro. there's a book. Você que gosta de escrever.
You can Ninguém write a falou book. nada disso para mim não, viu, gente? Isso é tudo na minha cabeça. No one told me any of this from my head. Veja, See, a Assembleia de Deus, os batistas chegaram primeiro. the Baptists arrived first, Aí eu pergunto, and I ask, alguém sabe quem fundou a Igreja Universal? does anyone know who was the founder of the Universal Church? Quem foi? De Macedo. Jim Não. Mas- R.R. Soares. a man Sabe de called onde R.R. veio R.R. Soares. Soares? Do you know where he came from? Da Igreja Batista em Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Of the Baptist Church in the Espírito Santo. Logo, se ele criou a Universal, And if he started the Universal Church, a Universal é filha da Igreja Batista. then it's the son of the Baptist Church. R.R. Soares deixa a Igreja Universal e cria a Igreja da Graça. He leaves the Universal Church and starts the Grace Church. Logo, a Graça é filha da Igreja Batista. And so the Grace Church is the son of the Baptist Church. Alguém sabe de onde saiu Valdemiro Santiago? Does anyone know where Valdemiro Santiago Da came Mundial? from? From the World Church. Mundial. Saiu da Universal, Came from Universal Church. que foi criada por R.R. That was created by Logo, a R.R. Mundial é Soares. neta da Igreja Batista. So it's the grandchild of the Baptist Church. Vocês sabem de onde veio Estevão e Sônia? Do you know where Stephen and Sonia came from? Da Renascer. From Renascer. Sônia é filha de pastor. She's a pastor's daughter. E Estevão, jovem da Igreja Assembleia de Deus. And he from the Assembly of God. Logo, a Renascer So Renascer é neta da Igreja Batista. is a grandchild of the Baptist Church. Sabe de onde nasceu René Terranova? Do you know where this man came from? Igreja de Célula. The Cell Church. Igreja Batista de Feira de Santana. From the Baptist Church in Foi meu Santana. contemporâneo no seminário. Eu estava saindo e ele estava chegando. My contemporary, when I was leaving, he was arriving. Logo, a igreja, Soon, the church, no modelo dos 12, in the model of the 12, é filha da Igreja Batista. is a daughter of the Baptist Church. Sabe de onde veio Valnice Milhomes? Do you know where Valnice Milhomes came from? A primeira missionária The first missionary que os batistas mandaram para o mundo. that the Baptists sent out to the world. E ela teve uma experiência com o Espírito Santo. She had an experience with the Holy Spirit. E eles mandaram ela embora. They sent her away. Então a igreja foi diminuindo. So the church went on Foi decreasing diminuindo. and decreasing. Sabe, um útero fértil A fertile uterus que não consegue conviver com os filhos que pariu. that cannot coexist with the child that it bore E se tornou como uma senhora and became like an old woman de útero infértil, with an infertile uterus, enrugada, wrinkled, que por um tempo parecia odiar o Espírito Santo. that for a while seemed to hate the Holy Spirit. E tudo só gera, só produz, And anything can only produce and generate onde existe dupla. where there is, É como pregar o evangelho. it's like preaching the gospel. Eu não convenço ninguém, nem você. I don't convince anyone and neither do you. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. The Holy Spirit is the one who convinces, Mas eu verbalizo. but I verbalize it. É como se fôssemos uma dupla sertaneja. It's like we were duet. Eu falo, I say it, ele convence. he convinces. Assim é. This Não tem is- útero fértil de uma mulher There's no fertile uterus of a woman se não existe o masculino. if there is no masculine. Não vai produzir. It will not produce. O útero resseca, adoece e não The uterus produz. dries out, gets sick, and does not produce. Assim são algumas denominações. That is how some denominations are. Úteros They're uteruses que não têm parceria. that have no partnership. E o útero sozinho não And the resolve uterus nada. on its own doesn't resolve anything. Quando Mical, a mulher de Davi, ficou na janela, When David's wife Michal stayed at the window, odiosa, hateful, blasfemando, blaspheming, porque Davi era rei because David was e king estava lá embaixo, and was down there dançando com o povo, dancing with the people na frente da arca. in front of the Ark of the Covenant. O nosso povo hoje ainda não dança. Our people till this Faz day coreografia, does not dance. They do porque tem choreography medo de assumir a dança. because they're afraid of Mas taking Davi on não the fazia dance. coreografia nem Miriam, But dançava. David didn't do Mas choreography, você falar em neither did dança na Miriam. igreja é um crime. But people say if you dance at church, E it's aí a faz uma, crime. uma coreografia mal ensaiada, They do a choreography that's not well rehearsed. um faz de um jeito, outro faz de outro, um vai caindo para um lado, porque nem é balé, eu não sei o que que é. One does
one way, the other does another way. They do a ballet, they fall to the wrong side. Que a Bíblia fala em dança, não fala em coreografia. The Bible talks about dance, not choreography. E diz que Miriam tocou pandeiro. And says that Miriam played Não tem a nada a ver com tambourine. piano nem com guitarra. Has nothing to do with E os against crentes não piano gostam or do guitar. samba. And Como é que people, pode? Christians don't like samba. How could that be? Se o samba veio primeiro. If samba came first. Sabe, eu nem pensei que eu ia falar nada disso agora, porque I didn't think I was going to say any eu me of this. preparei foi para outra coisa. I prepared for something else. Mas eu sei que aqui, But I know como that é um ajuntamento mundial, this is a gathering of the é world. como se brasileiros estivessem num congresso internacional, It's like Brazilians were in an de international denominações congress diferentes. of different denominations. É para que vocês saibam de onde é que você veio. It's so that you would know where you came from. Onde é que você nasceu? Where were you born? E a denominação é a nossa identidade. And the denomination is our identity. Aí o mundo fala, não entendo, porque tem pentecostal, tem presbiteriano, tem batista, The tem world says, batista I don't renovado. understand why there are so tem many universal. denominations. Por que não é uma coisa só? Why isn't it only one thing? Não, é como os estados. Eu sou baiano porque eu nasci na Bahia. It's like states. I'm from Bahia. I was born there. Tem paraense aí? Is there anyone from Tem nordestino Paraná? aí? Is there anyone from the Northeast? Tem nordestino? Não? Anyone from sim. Northeast? Então você nasceu em Alagoas, você é alagoano. Eu nasci na Bahia, sou baiano. Você nasceu So, na Paraíba, você é You paraibano. are where you were born. Você nasceu no Rio, você é carioca. You were born in Rio. You're Mas unfortunately todos carioca. somos brasileiros. But we're all Brazilian. Então quem nasceu na igreja batista, você é batista porque você nasceu lá. Você conheceu Jesus lá. So if you were born in the Baptist church, then you're Você Baptist. conheceu Jesus na Universal, você nasceu lá. You got to know Jesus in Universal. You Você were born conheceu there. Jesus na Presbiteriana, você nasceu lá. You were in the Presbyterian. You were born there. Mas todos somos evangélicos. We are all evangelicals. E as pessoas não entendem por quê. Não porque é tanta divisão, não é divisão, é porque é o estado que eu nasci. People don't know why Então, there's division, but it's not é a division. It's minha where you were born. Identidade. So it is my identity. E o velho bom culto no lar. And the old Quando eu good era menino, service at numa home. campanha de evangelização, When I was a boy in an evangelization campaign. e tem uma música que eu tenho cantado sempre, até gravei nesses dois últimos 7 de setembro, e nesse último 7 de setembro, In this last 7th of e eu September, regravei ela, e I as recorded pessoas it again. dessa nova cultura musical acham que é uma música nova. And people from this new culture think it's a new E acho song. que foi até eu que fiz a música. But they think I wrote it. A música fala assim: minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Se o meu Deus de excelsa graça te dispensa em seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra do Brasil. Vamos cantar esse trechinho aí? Alguém me ajuda aqui com violão, com teclado aí. Esse cenário é tão bonito. Não, eu vi todo mundo filmando, na minha vez ninguém está filmando nada. Assim, e com fundo bonito, eu falei, Pedrinho, eu vou cantar, Pedrinho, porque aí vai ficar, eu já vou levar um clipe pronto. Aí vi todo mundo. Eu I acho que o saw cara estava everybody singing a concentrado na nice background. I denominação. thought I was going to take back a video clip all ready to go. Estava concentrado na sua denominação, né? You are concentrated on your denomination. Está enrolado agora? Na música tem 7 notas, né? Eu escolhi uma e entrei. Não sei qual dessas que eu entrei. Eu acho que foi um lá maior. I don't know what chord I went in on. Eu tinha um colega tão desafinado, ele era I had a desafinado, friend who semitonado. was so tone deaf. É desses que é desafinado até para cuspir, mas ele não sabe. He's tone deaf even to spit, but he doesn't know it. Ele sentava sempre do meu lado e começava. É porque a pessoa desafinada, semitonada, ele não tem retorno, então ele não sabe. If you're tone deaf, you don't know because you don't have the feedback. E eu batia na perna dele e falava, rapaz, I na tap música his tem leg. 7 notas. And I said, there's 7 notes in music. Escolhe uma e entra, porque você não está em nenhuma. Pô. Pick one Entendeu? and go into it because you're not in any one of them. Então tem daqueles que não, ele não sabe que nota que ele está. They don't know which key they're in. Um Ré menor? O Ré maior, Ré maior, Ré maior. Tá baixo. Mi maior.
Minha pátria para Cristo. Isso é meio marcha, né? Cadê o cara da bateria? É marcha. Marcha, como... Cadê? Tinha um baterista ali, né? Rapaz. Não cai nessa história de que grupo de adoração é assim, né? O adorador acaba de tocar e sai do culto. Ô, garoto! É marcha. Isso, bora. Mas vai ficar bonito. Vai ficar bonito. It's gonna look good. Os mais antigos, The older ones, sabe que quando houve a divisão da Igreja Batista tradicional, know when que there was criou, the division of the veio a Igreja Baptist Church Batista renovada, que é between a geração Márcio Valadão, the traditional and the renovated, renewed. Jorge Linhares, mas a divisão veio com Ernesto Tonini. E Rosivaldo de Araújo era um jovenzinho. There was a young man. E ele fez uma música que fala assim: ninguém detém, He wrote é a song obra santa. that went like this. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã e o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Então nós vamos juntar essas duas músicas. Viu? Vamos fazer. E quando eu canto isso, essa geração nova eu gravei agora. I recorded this Todo mundo na recently. paz, mandando mensagem para mim. Everyone Que was sending me a inspiração, message. que composição linda. What a Vocês nem tinham nem beautiful nascido. song that you wrote. E sabe, essas músicas aqui ainda me faz chorar. These songs make me cry till this Eu day. durmo ouvindo Otoniel e Oziel. I fall asleep listening to this duet. Eu durmo ouvindo... Essa noite eu tentei dormir ouvindo Nelson Ned. This last night I tried Mas to não fall foi asleep que tirou listening meu to sono, Nelson não. É Ned. porque eu não consegui mesmo. I couldn't fall asleep at all though. Mas eu durmo ouvindo I go to sleep Osés de Paula. listening to a man called Oséias de Essas Paula. músicas que ainda me fazem chorar. And these songs make me cry till this day. A minha música é samba. Eu gosto do que Deus me deu para fazer. I like what God gave me to do. It's samba. Mas o que me faz chorar But what makes me cry é... Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estenda a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estenda a mão, Jesus vai te tocar. É isso que me faz chorar ainda. these songs make me cry till this day. Vamos lá? Minha pátria para Cristo, já dá? Vai ir no Mi maiorzinho, deixa eu ver. Minha pátria... Não, Mi maior, Mi. Acho que tá meio baixo. Sobe um. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Isso. Então vamos lá. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense em seu favor. Salve Deus, minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, esta terra do Brasil. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra
obra santa, nem Satã e o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Agora que a gente aprendeu, vamos fazer um tom acima aí. Ou bom, mas um tonzinho acima vai ficar melhor. Isso, vamos lá. Ninguém detém. Ninguém detém. É obra santa. Nem Satã. Ninguém detém. É obra santa. Esta causa é do Senhor. Minha pátria para Cristo. Eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispensa em seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Ninguém detém, ninguém detém, nem Satã e o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Lembro que em setembro do ano retrasado, eu September 2 cantei years ago, uma música que o Brasil todo cantou. I sang a song Essa that all of realmente é Brazil minha. sang. This one truly is mine. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. É o que nós queremos. This is what we want. É o que nós sonhamos. It's what we dream. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. I want to reflect with you. O Salmo 23. Psalm 23. Existem trechos There are parts nesse salmo in this psalm que é a própria fotografia do que nós estamos vivendo. that's a photography of what we are living today. Quero dizer a você hoje pela manhã I want to tell you this morning que o vale da sombra da morte that the valley of shadow of death não é o fim. is not the end. O salmista disse: The psalmist says, ainda que eu andasse, even though I would walk, se viesse a acontecer, if it were to happen, ainda que virasse uma realidade, even if it became a reality, eu não temeria, I wouldn't fear, porque tu estás comigo. because you are with me. Se vier a realidade If it comes to pass, e que venha culminar em morte, and it culminates to death, o que ele estava dizendo é que tu estás comigo, what he was saying is that you are with porque me, morte é vida. because death is life. A Bíblia diz que The Bible says, se a semente cair na terra e não morrer, if the seed falls on the earth and does not die, fica só. it stays alone. Mas se morrer, But if it dies, vai florescer. it will flourish. E aquele que tentar ganhar a sua vida, And the one who tries to win his life perdê-la-á. will lose it. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, But if you lose it for the love of me, achará. you will find it. Nós somos brasileiros. We are Brazilians. Estamos vivendo dias terríveis. We are living terrible days A caminho en route do vale da sombra da morte. to the valley of the shadow of death. A Bíblia diz
que Abraão creu contra a esperança. The Bible says that Abraham believed against hope. Quando você tem esperança, When you have hope, ainda tem esperança. you still have hope, Mas crer contra a esperança but to believe against all hope, parece alguma coisa que a lógica não alcança. it seems something like logic does not reach. Só a fé alcança. Only faith can reach it. Nós brasileiros, We Brazilians, o mundo cristão, the Christian world, aqueles que amam a Deus, those who love God, que creem em Cristo, who believe in que Christ, acreditam na promessa who believe in the promise, e naquele que deu a promessa, and on the one who gave the promise, nós precisamos we need crer to believe contra a esperança. against all odds. Quem sabe muitos de vocês vieram hoje dizendo: o Magno Malta vai estar aí. Maybe many of you came saying, "Oh, Magno E Malta vou is lá gonna para be here." ouvir se ele vai trazer alguma esperança para nós. And you came to hear if he was going to bring any hope to us. Há alguma esperança? Some hope. Tem alguma saída para o Brasil? Is there a way out for Brazil? E eu diria a você, And I would tell you, como Abraão, as Abraham would, eu estou crendo I am believing contra a esperança. against all odds. Ainda que venha o vale da sombra da morte, Even if the valley of the shadow of death were to come, porque é o desenho que está colocado diante de nós, because this is what's placed before us now, um cerco ideológico, an ideological circle, um ataque vil, galopante an attack, a vile attack, contra a igreja, galloping against the church, contra a nossa fé, against our faith, contra os nossos valores against our values, e contra os nossos princípios. against our principles. Quem está acompanhando o mundo, Those who are keeping up, e nós estamos nesse contexto, we are in this context, e aí especificamente Brasil, and specifically Brazil, porque somos brasileiros. because we are Brazilians. Diga comigo, somos brasileiros. Say with me, we are Nos Brazilians. orgulhamos We are proud de sermos brasileiros. of being Brazilians. O único país do mundo que tira ouro do chão 24 horas por dia. The only country in the world that takes Tem gold água out of the doce, água floor salgada. all day long. There's Tem sweet water, carne. salt water, there's meat, Tem peixe, there's fish, tem minerais, there are minerals, tem petróleo. petroleum, É um país que tem mármore, tem granito, has marble, granite, tem pimenta, tem mamão. there are spices, there are fruits. O Brasil tem tudo que deveria ter. Brazil has everything that it should have, E o Brasil não tem nada and Brazil has nothing daquilo que não deveria ter. of what it didn't need to have. O Brasil não tem terremoto. Brazil has no earthquake, O Brasil não tem tufão. typhoons. Quem errou? Eu ou ele? O Brasil não tem nada Brazil do has ponto de nothing vista in the point of view da natureza que nos assuste. of natural disaster that Não frighten há us. vulcões, There are no volcanoes, nem terremotos. no earthquakes. Eu ouvi, I heard há uns 40 dias atrás, 40 days ago, uma mulher, a woman ela disse a mim, said to me, vai haver, there will be, Deus falou comigo, God said to me, um terremoto there's going to be an earthquake em Brasília. in Brasilia. Como? How? Um terremoto no Brasil? An earthquake in Brazil? Nunca tivemos terremoto. We've never had an earthquake. Existem alguns tremores de terra em alguns lugares, There's some mas com tremors, densidade muito baixa, assim. but very low intensity. Um terremoto. But an earthquake. Vivemos dias trevosos, We live in frightening days, nuvens escuras sobre a nação. dark clouds over the nation. Há um passo There is de se tornar um país comunista, a wave of becoming a communist country, um cerco ideológico, an ideology, economia destruída, an economy that's destroyed, desemprego, unemployment, desemprego, and unemployment, fechou, everything closed, fechou, closed, foi embora, it went away, aluga-se, it's for Aluga-se. rent, it's for rent, aluga-se. for rent, Uma nação rica a wealthy nation está sendo preparada para ser empobrecida, is being prepared to be para que seu povo impoverished, viva de cesta básica so that its people would live e on dependente de um regime diabólico, independent of a diabolical regime, onde o crime compensa, where crime pays off, onde a injustiça tornou-se justiça,
And unrighteousness became Onde righteous. ser democrático virou antidemocrático. Where becoming democratic Onde a became sua expressão de fé undemocratic. e amor à sua pátria virou crime contra a pátria. Where faith and love for the nation became crime against the nation. Onde a livre manifestação de culto, Where public manifestation, a livre manifestação da sua liberdade free manifestation of your freedom virou um crime. became a crime. Pastores são atacados. Pastors are A attacked. Bíblia é atacada. The Bible's attacked. Nossos valores são atacados. Our values are attacked. E os poucos que se levantam publicamente para defender, And the few that rise up to defend assim publicly mesmo são atacados por outros, are also attacked by que others dizem professar a mesma fé, who claim to proclaim the mas same dizem thing. que esse que levantou para defender, ele But they say the one who está rose up produzindo escândalo. to defend is Mas é causing final scandal. dos tempos. It's the end of times. E nesses dias, And in these days, diz a Bíblia que a fé de muitos vai esfriar. the Bible says that the faith of many E will nós grow saberemos cold, aqueles que são e aqueles que não são. and we will know those who are and who are not. A Bíblia diz que só Jesus salva, The Bible says that only Jesus can save, que ele vai voltar. that he will return. A Bíblia diz que pecado é pecado. The Bible says that sin is sin. A Bíblia não é para ser relativizada The Bible is not made to be relative e não é para ser reescrita. and to be rewritten. A Bíblia não é inclusiva. The Bible is not inclusive. Deus é soberano. God is sovereign. Ele ama, He loves, mas corrige. but he corrects. E é assim que nos ensina a criar os nossos filhos. That's how we're taught to raise our children. Um filho que tem correção, um filho sem correção, é a vergonha do seu pai, a decepção da sua mãe. A child without correction is the shame E a of the Bíblia diz que father. Deus corrige aqueles a quem Ele ama. The Bible says that God corrects Deus those who he ama o loves. pecador, mas não ama o pecado. God loves the sinner, but not their E sin. tudo no Brasil está relativizado, até a democracia. And everything in Brazil has been made relative, even A fé democracy. tem que ser relativizada. Faith must be relative. Diz os teólogos de plantão, The theologians teólogos do on inferno, standby, theologians from hell, confundidos pelas suas próprias letras. confused by their own letters. Final dos tempos. It's the end of times, E nós sabemos disso. and we know this. A justiça Righteousness e a lei, and the law, elas andam juntas. they walk alongside. Mas quando a lei se prostitui, But when the law is prostituted, é preciso fazer justiça. you must have righteousness. E em não havendo justiça, And in not having righteousness, o povo the people vira escravo. become slave. Não há justiça. Not having righteousness, Não há nem o exercício da graça. there's even the exercise of grace. Minha mãe me contou uma história quando eu era adolescente, My mother told me a story when I was a teen de um encontro da justiça of the meeting of righteousness com a lei. with the law. Era um encontro, digo, da graça com a lei. It was a encounter with grace and law. A lei é dura, The law is harsh. o legalismo é duro, Legality is harsh. a graça não. Grace isn't. E eles marcaram um encontro, And they scheduled a meeting. desafiado pela lei, Challenged by the law, a graça aceitou. grace accepted. Marcaram 8 horas da manhã no dia seguinte. They set for 8 a.m. the next day. E a lei And the law chegou faltando 15 minutos. arrived with 15 minutes to spare. Às 8 horas, At 8, a graça não chegou. grace wasn't there yet. 8h30, a graça não chegou. 8:30, grace was not there 9 yet. horas não chegou. 9 a.m., grace Meio-dia was não not there. chegou. 12 O p.m. tempo foi passando e a lei começou a esbravejar. Irresponsável. Time went by and law was saying irresponsible. Não há outra palavra. There is no other word. Falta de caráter, It's a lack of character, dignidade, dignity. fraca. She's weak. 3 dias depois, 3 days later, a graça apareceu, grace arrives, andando devagarinho. walking slowly, Esboçou um sorriso para a lei. and put on a smile for the law. E a lei estava com um rosto de ódio. And law had the face of anger. A graça disse: Grace said, eu estava vindo, I was coming, mas vi uma mãe chorando, but I saw a mother crying, porque um filho Because matou the son- o outro. killed the other. Ela estava só. She was alone. Eu fiquei com ela. And I stayed with her.
Estava vindo e andei um pouco no deserto I walked a little bit on the desert com um homem que Deus chamou para largar sua parentela e ele largou tudo, saiu só. with a man who God called to leave his Caminhei um family. pouco com ele. I walked a little with him Quando estava vindo, when I was getting here. e fiquei um pouco num calabouço A little bit in a dungeon com um profeta. with a prophet. Ele não fez nada a não ser falar a verdade He did nothing but speak the e dizer: truth o dia difícil do juízo vai chegar. and said that the day of judgment Mas would colocaram arrive. ele num calabouço. But they put him in a dungeon. Passei um tempo com outro profeta I spent some time with chamado another prophet Micaías, called Micaias porque não comeu na mesa do rei, because he didn't sit at the porque table não of the se king. juntou à corrupção do poder. Didn't gather with the O corruption nome of dele power. era Micaías, His name was Micah. porque disse que o rei ia morrer na guerra. Because said that the king would die at E o war. rei mandou prendê-lo. And the king called to arrest him. E os outros profetas estavam com o rei, And the other prophets were fechados com o governador. closed up with the governor. Cada um tinha cargo comissionado, Each one were paid off, levando o governador para o altar da igreja. taking the governor to the altar of the church. O presidente que não crê em Deus, nem na pátria, nem na família. Doesn't believe in God and in their Mas country or muitos family. profetas But many prophets aplaudindo. applauding. Mas aquele que se levantou But the one who rose up estava no calabouço. was in the dungeon. E o rei disse: vai lá falar com ele, The king said, go and speak to him. que eu abro as portas para ele aqui também. That I'll open the doors for him there Não tem too. mais orçamento secreto, eu dou um dinheiro também para ele. There's no money. Tinha orçamento secreto antigamente, não tem mais. There was a secret Agora é budget. emenda de Now there relator. isn't. Tem dinheiro para ele também. Is there money for him also? E eles foram lá no profeta Micaías, pequenininho. The little prophet was Você there. pode sair daí, He said, you can fica leave. com a gente. Stay with us. Aqui tem tudo. Here we have A everything. mesa é farta. The table is set. Assume que tua profecia é mentira. Say that your O rei vai prophecy is ganhar a a lie. guerra. The king is going to win the war. Nós vamos ficar bem. We're going to be good. E você vai se lascar. And you're going to get bad. Micaías disse: não, Like I said, ele, no. ele vai morrer. He's going to die. E eles voltaram e disseram ao rei: e ele com ele não tem jeito. And they said, there's no way with him. Deixa ele apodrecer. Let him rot. O rei preparou tudo para ir à guerra. The king prepared everything Os to go to war. cavaleiros, os The arqueiros, horsemen, the archers, os lanceiros, the os homens de frente. men of the front line. E na hora de tocar a corneta para a partida, And the time to play the horn, to Hey. go forward. o rei falou: um momento. The king said, wait a moment. Chamou um grupo de profetas e generais. The king called all Generais. the generals. A gente acreditava tanto nos generais, né? Os generais hoje dão continência para Maduro. The generals today, they pay respects to someone else. Nas Forças Armadas hoje eu só acredito na banda de música, assim mesmo só nos instrumentos. And I only believe today in the armed forces, in the group of music, and the instruments Porque a only. gente gosta de instrumento. Because we like instruments. E ele foi lá desceu no calabouço He went down to the dungeon, e abriu a porta da cela. opened the door of the cell. Micaías, Micah, o rei está aqui. the king is here. Era o rei, It was the king, era a autoridade. the authority. Ele reconhecia a autoridade. He ele recognized the saiu. authority. He left. E disse: sim, senhor rei, He said, yes, sir, king. o que posso What can I do? ajudar? What can I do for you? O rei disse: The king said, você continua dizendo que eu vou morrer na guerra? will you continue to say that I will die in the war? Desfaça essa mentira e eu Disguise tiro that você lie, daqui. and I'll take you out of here. Micaías olhou para ele Micah looked at him e disse: and said, se tu voltares vivo, if you come back alive, o Senhor não falou comigo. the Lord didn't speak to me. Eles foram para a guerra They went to war. e o rei ganhou a guerra. The king won the war. Que alegria! What a joy. Eles gritavam: que profetinha mentiroso, vamos comemorar! Que sobrou flechas, sobrou muita flecha, ganhou fácil. Deceitful prophet. Jogaram as flechas para cima They threw the arrows up. e uma delas voltou One of them came down no peito do rei. in the chest of the king. Ele estava morto. He was dead. Profeta não foi chamado para agradar a maioria. Prophet wasn't called to Profeta please the foi majority. levantado para falar a verdade. They're raised to speak the truth.
Alguém me perguntou, mas você saiu do Brasil, veio a Orlando para dar um abraço Someone said you left Brazil, came no to pastor André Orlando Valadão. to give a hug to Pastor André Valadão. Tem muitos pastores que estão contra. Many pastors are against it. Eu fui chamado para João Batista. I was called to John the Baptist. Eu não tenho medo de perder o pescoço. I'm not afraid to lose my head. Os fundamentos de que prega esse pastor são os meus. The foundations that this pastor Não preaches are existe mine. casa sem alicerce. There's no home without a foundation. O que está na Bíblia dele está na minha. What's in his Bible is in mine. E aqui não importa se eu gosto da música dele ou se eu não gosto. It doesn't matter if I like his music or not. Se eu acho ele simpático ou antipático. If I think he is nice or not. O que está na Bíblia de Malafaia está na minha. What's in Malachi's O Bible que is in mine. Malafaia crê, eu creio. What he believes in, I believe in. E não importa se eu gosto do timbre de voz dele, como ele fala ou como não fala. It doesn't matter if I like O his que voice. importa é que ele acredita que casa se faz com alicerce. What matters is that he believes homes are made with a foundation. Agora, como você vai fazer suas paredes, não interessa. How are you going to build your O que walls? It interessa é o doesn't matter. alicerce. What matters is the foundation. E o alicerce é a Bíblia. And the foundation is Regra the de Bible. fé e prática. It's a rule of law. Jesus salva. Jesus saves. Jesus batiza. He baptizes. Perdoa o arrependido. Forgives the one who repents. E veio para fazer justiça. He came to make righteousness. Nesse momento ainda é advogado. And he is still our advocate. Advoga a causa. He advocates our Como o cause cordeiro mudo morreu por nós. as a mute lamb. E vai voltar para fazer juízo. He will come back to make righteousness. Levar a sua igreja. Take his church. Criou macho e fêmea. He created male and female. E ninguém estaria aí falando bobagem e atacando o cristianismo Be attacking Christianity com uma and speaking valentia brutal. as a brute. Atacando a Bíblia com valentia brutal. Attacking the Bible. Valentia que eles não dispõem para atacar o Alcorão. They don't expose to attack the Quran Porque nos acham frouxos, because they think we are soft, medrosos, afraid, sem capacidade de reação. without the capacity of reaction. A Bíblia está sendo vandalizada. The Bible is being vandalized, Mas nada novo para nós. but it's not news to us. Bem-aventurados sois vós, Blessed are quando you vos injuriarem as they make e perseguirem and persecute e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. and lie, say all Bem-aventurados evil sois vós. against us. Blessed are you. Então é hora da igreja criar unidade For the church to come in unity e defender os seus valores, and defend its os values, seus princípios, its principles, os seus filhos. its children. É hora de pastores e líderes saírem da Time toca, for pastors and leaders to leave the cave, acabar com o medo, end with fear, criar unidade. create unity. É hora de acabar com a dissensão, It's time to end acabar com as placas, with a signage, porque nesta hora because in this time nós estamos defendendo a mesma coisa. we're defending the same thing. Não importa o estado que eu nasci, It doesn't matter the state I was a in, denominação que eu nasci. the denomination I O was que born importa é que eu sou brasileiro. into. What matters that I am O que Brazilian. importa é que eu sou cristão. What matters that I am a Jesus é minha referência. Christian. Jesus is my É minha regra de fé e prática. He's my rule of law. E o que ele disse é uma coisa só. And what he says is one thing only. Arrependei-vos, como disse João Batista. Repent, as John the Baptist said. Eu vim para que tenham vida. I came so that you may have life. A graça falou para a lei. Grace said to law. Eu passei um tempão com esse profeta Micaías. I spent quite Esse some me time with tomou that muito prophet. tempo. He took a Mas lot quando eu of my estava time. chegando, When I was arriving, eu vi um menino I saw a boy, de 33 anos, 33 years old, com um fardo nas costas, with a Crucificado. yoke on his back, crucified, levando peso, taking on the um weight, fardo que não era dele, a yoke that was not his, pagando pelo pecado dos outros. paying for the sins of others, E ele estava só. and he was alone. A natureza entrou em estado de anomalia. Nature went into a Ele state of estava anomaly. só. He was E eu alone, fiquei um tempo com ele, and I was with him for some até time, quando ele deu o último respiro. until he gave his last breath. Por isso That is why que eu me atrasei. I was late. Há momentos na vida There are times in life em que a graça é maior do que a lei. where grace is greater than law. Muitas vezes nós usamos demais a lei até com os nossos. Many times we use the law too A gente não much. tem misericórdia, muitas vezes até com a gente Have no mesmo. mercy maybe with A ourselves. gente quer aplicar a lei para os outros. We want to apply the law to others. Há momentos que a lei não é a lei, a graça é maior que ela. There's sometimes law isn't enough. Grace E a is lei greater. precisa ser contrariada pela graça. And law needs to be countered Houve um dia na vida one day in life em que Jesus contrariou a matemática.
that Jesus countered 2 mathematics. mais 2 são 4. 2 plus 2 is 4. 1 mais 1, 2. 1 plus 1, 5 mais 5, 10. 5 plus 5 is 10. Mas Jesus um dia But Jesus one day contrariou isso tudo countered all of e them. fez com que 1 fosse maior que 9. And he made 1 be greater than 9. Ele curou 10. He healed 10. 1 voltou para agradecer. came back to thank him. Matematicamente, And mathematically, 1 ficou maior que 9. was greater than 9. Centenas de pessoas, Hundreds of people, idosas, elderly, idosos, old people, com morbidades, with lack pessoas of com mobility, problemas mentais, mental problems, síndrome de Down, Down syndrome, autista, an autistic person. estavam na Praça dos Três Poderes. They were Eles foram presos, in chamados de terroristas, they're called terrorists, sem nunca ter cometido um ato de terror. without committing any act of terror. Homens e mulheres simples, Men and women who are simple, católicos, Catholics, evangélicos, orando, cantando, praying and singing, porque eles querem um país livre. because they want a free country. Não querem seus filhos erotizados, They don't want their children ideologizados nas escolas. indoctrinated with ideology. Eles não in school. querem legalização de droga, They don't want the de aborto, de legality pedofilia. of abortion, pedophilia, Foram presos. and drugs. They were arrested. E não há qualquer gesto de misericórdia, And there isn't a gesture of mercy de graça, and of grace daqueles que são as autoridades do país. from those who are the authorities. Aqueles of que the country. operam a lei, The ones who operate within the law, os legalistas, the legalists. eles são legalistas com inocentes. They're legalists with Não são tão innocents, legalistas assim not com quem legalists comete enough crime. with those who commit crimes. Dias difíceis. Difficult days. E a Bíblia diz que ai daquele And the Bible says, "Woe to que faz those leis injustas who make unrighteous laws contra o pobre, against the poor, contra a viúva, against the widow, contra o órfão. against the orphan." Não há ordenamento jurídico no meu país, There's no no nosso jurisdiction país, in our country, e nem a graça. and no grace. Eles permitem They allow que seja exercida. that it can be exercised. Existe uma esperança? There's hope. É a pergunta. That's the question. Abraão creu contra a esperança. Abraham believed against all odds. Quando parecia não haver mais saída, When there seemed to be no way out, Deus confunde todo mundo na Torre de Babel. God confuses everyone in the Tower of Babel. Quando parecia não haver mais saída, When there seemed to be no way out, cidade sitiada, the city was surrounded, fechada, closed off. exército sírio na porta, A Syrian army at the door, acampamento. and a camp. Não tem como sair. There was no way out. Morrem todos. Everyone will die. Deus simplesmente God simply lança a mão do improvável raises the hand of the e improbable. só precisou de 4 leprosos He needed 4 lepers e salvou a cidade. and saved the city. Deus, diga comigo, Deus, Say with me, God, nós, we, brasileiros, Brazilians, precisamos we need do improvável. the improbable. Nós precisamos We need só de um leproso only para lepers salvar o país. to save the country. Eu creio. I believe. Diga, eu creio. Say, I believe. Eu creio. I believe. O que temos vivido são dias de dores. Well, we have lived our days of pain. Eu quero que vocês entendam, não vou detalhar I a want you vida to pública e os assintes que understand têm I sido won't praticados todos os dias, como expose everything that has gone on every day. teto de gasto, reforma tributária. E essa reforma tributária, então, And all these é o fim do Brasil. reforms are the end of Brazil. É o fim. Mas eu creio But I believe, contra a esperança. against all odds, A luta será muito grande. the battle will be very great. Parece que o barco It seems like the ship vai naufragar. will sink. Mas a certeza de que Jesus está dentro dele, But the certainty that Jesus is in it, isso faz muito mal. it's not good Faz mal ao comunismo. for communism. Eles se desesperam. They get desperate. Hoje eu estava vendo pela manhã um vídeo antigo. I saw in the morning an old video
do ex-deputado John Willis, of an old deputy, John Willis, dizendo o seguinte, que precisa calar, saying that they needed to silence, acabar com essa história de Bíblia. end with this Bible thing. E o outro que fala depois dele disse que precisa pegar em arma para acabar. They said that we need to take arms. Eu faço. Ai de nós se falar isso. Woe of us if we say this. E ele já chegou no Brasil mandando. They got to Brazil already giving orders. As escolas cívicos militares, The military schools, por determinação do governo, by determination of the já não mais government, existem. they don't exist. Os governos estão resistindo. The governments are E resisting. o Eduardo Leite, And Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, the governor of que Rio tem Grande do sua Sul, opção sexual pelo homossexualismo, e isso aí é um problema dele. E a regra da boa convivência é o respeito. homosexual, and that is his problem. Deus We criou macho e respect. fêmea. God created male and female. Mas se o indivíduo diz que ele é uma mulher ou é um homem, An individual mesmo says assim a gente tem uma they dívida com are ele. a man or a woman, we A dívida do tolerate. respeito. We tolerate with respect. Cada qual dará conta de si diante de Deus. Each one will pay account. E o Eduardo Leite diz, não, as escolas cívico-militares do Rio Grande do Sul, elas vão continuar. And he proclaimed that these schools would E o John continue. Willis diz que ele John Willis não era um boiola autêntico. said that he was not an authentic Se fosse um hétero, homosexual. If he poderia was a até hetero, entender. he could understand it. Mas não é um boiola autêntico. But he's not an authentic homosexual. E o governador, então, And the governor then entrou com um processo contra ele. filed a lawsuit against him. Foi assim que começou a Torre de Babel. That's how the Tower of Babel began, Eu creio. I believe, Contra a esperança. against all odds. Contra a esperança. Against all odds. Vocês estão longe da pátria. You are far Mas away vocês from têm your uma country. arma fabulosa. We have a fabulous weapon, A oração. prayer. A oração Prayer mexe o coração de Deus. moves the heart Não of God. existe uma guerra There's no war entre Deus e o diabo. between God and the devil. Porque o campeonato que Deus disputa não é o campeonato que o diabo disputa. Because the championship that God is in is not the same as the devil. O diabo é time de várzea. The devil has a weak team, Deus é Série A. and God is in the A League. É Flamengo. Mas a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra potestades. But our battle is not against any flesh and E blood. quando a it's gente against fala em powers potestades, entendam and principalities. que o diabo me odeia e odeia você e a todos nós. The devil hates each one of Porque us. nós somos um espírito, eu sou um espírito, você é because espírito, você é we are a espírito, spirit. você é um espírito. You are a spirit. O diabo também é um espírito. The devil is also a spirit. Mas qual é o ódio dele com você? But what is his hatred against you? É porque você é um espírito a quem Deus deu um corpo. It's because you're a spirit who God E ele é um gave a espírito body. sem corpo. And he's a spirit without a body. E ele precisa de corpo. And he needs a body. E ele encontrou corpo para assumir no Brasil, And he found bodies nos mais altos patamares. to take possession of in Entendeu? Brazil. Porque nossa luta é The espiritual. highest places. Understand? Entidades de alta patente These are entities of high que só vão rank cair com oração. that will only fall with prayer. Dizia Jesus, Jesus said, essa casta de this demônios, kind of demon só jejum. you can E only oração. expel with fasting and prayer. Então diga comigo, Brasil So say with me, Brazil precisa needs de jejum fasting e oração. and prayer. O Brasil Brazil precisa needs de jejum fasting e oração. and prayer. Diga comigo, o vale da sombra da morte The valley of the shadow of death não é o fim. is not the end. Ainda que eu chegue, Even if I were to não come to chegamos. it, we have not. Mas se chegar, But even if we do, o Senhor está comigo. the Lord is with me. E se a morte vier, é If vida. death comes, it is life. Porque se a semente não morrer, Because if the seed doesn't die, ficará só. it will be alone. Para nossa vida pessoal, For our personal lives, creia que não é o fim. believe that it isn't the end. Nenhuma sentença de morte. No É o death fim. sentence is the end. A morte como morte física, Death as a physical death ela não tem compromisso nem com faixa etária, has no nem com commitment doença. with
your class, Fulano or está muito sickness. doentinho. Você vai ver que ele ainda vai ficar uns 3, 4, 5, 10 anos aí e vai morrer muita gente mais nova do que ele. Oh, he is so sick. He's going to remain for another 10 years, and Vovó já younger está people mais are para lá going do to que die. para cá. Está com 90 anos. Pode ir na rede social hoje, tem menino de 20 anos, de 30, de 40. Grandma's Tem so gente sendo old, entubada, tem gente they're sendo amputada. 20-year-olds E vovó going está into the bem, com tubes, 90, dying. durinha. E And vai comer grandma feijoada meio-dia. Você vai is ver. good. She's going to eat feijoada at A 12. morte não tem compromisso com faixa etária. Death has no E nem commitment com with class doença. or with sickness. Fulano tem 10 anos de diagnóstico de câncer. Está So bem and aí. so has a diagnosis of cancer for 10 years, E o and he's médico there. já morreu. And the doctor died. O cunhado do Pedro. Diz que há 30 anos atrás o médico falou: você vai morrer, seu fígado está assim, ó. Brother-in-law, Diz que botou um álcool dentro da tigela he put in alcohol. e jogou um in ovo, a quebrou cup. um ovo. Foi... He broke an egg Eu inside falei: of isso it. aí é o teu fígado. And he said, that's your liver. Você vai morrer. You're going to die. Ele falou: doutor, o senhor também vai. And he said, doctor, you're going to Estou die too. incentivando ninguém a beber. Mas o doutor já morreu, ele está vivo até hoje. But the doctor died and he's alive till this day. Quem é que entende? Who can understand it? Um dia, o sujeito estava passando na rua e tinha muita gente, a rua cheia, feito o Brás lá no Brasil, One day, a 25 de março, a guy was ali, going e passou uma across pessoa the por street, ele assim, e falou and the assim: person ó, crossed against him, the no street dia was 7 de packed. setembro você vai morrer do ano que He vem. said, 7th of September, you're going to die next Ele year. ficou assim, olhou, não deu muito valor, olhou, mas não, He não, didn't pay não a viu lot mais of ninguém, era attention, muita gente. saw no one else. It was too many people. Ele não deu importância, falou para alguns amigos brincando. He didn't care. He said to some friends, Mas joking. no ano seguinte, no mês de agosto, ele... But the following year, in August, Será? he was thinking, Não, isso é besteira da minha Could it cabeça. be? Oh, Será? just some Besteira da minha foolish. cabeça. No dia 1º de setembro, ele on ficou the mais 1st of inculcado. September, he got No a dia little more 2, serious. mais. On the 2nd, No dia 5, ele the estava 5th, mais. he was even more so. No dia 6, On the 6th, ele falou: caramba, se isso for verdade, he said, oh my gosh, what if it's será true? amanhã. It's going to be tomorrow. Mas se vier, não me leva. But if Ele you come, cabeludo, don't take me. barbudo, Had long hair, raspou long a beard, cabeça, shaved his head, máquina zero, tirou a took barba his beard away, e saiu. and he left. 6 horas da manhã do dia 7, a morte chegou na casa dele. 6 in the morning on the 7th, Foi na death cama, arrived. olhou, foi Went no to his quintal, bed and olhou, looked, não achou, went to the falou: backyard and looked, didn't find cara, him. o sujeito me enrolou. And said, well, he O got cara away from conseguiu me. dar 1-0 em mim. He was able to get one Caramba, over que on cara me. esperto. He is smart. Perdi minha viagem. I wasted my trip. Vou ficar andando pela cidade. I'm gonna walk in the city. Andou, passeou, foi na praça, almoçou, tomou sorvete. He went all Falou: over, agora é hora de ir embora. had lunch. 18 horas, está escurecendo. It was six Quando foi pegando a 4 estrada de o'clock, chão, ouviu um som de um forró. when he heard Era um bailão. some music, A morte falou: eu vou there lá was a ver party esse going bailão. on. That said, I'm gonna go Antes de check ir it embora. out before I leave. Ficou na janela olhando o pessoal Stayed at the dançar. window, looking at people Todo mundo dancing. dançando, muito alegre. Everyone was very happy, A morte pensou assim: and death thought, eu não vou dar uma viagem vazia aqui. I'm not gonna waste a trip here. Eu vou levar aquele careca ali. I'm gonna take that bald man over there. No dia dela, On é its o day, dia dela. it's Não her day, tem death. como fugir. There's no way to run away. Então, por que perder a esperança? So why lose hope? A proposta da morte não é o fim. The proposal of death O is vale not da the end. sombra da morte não é o fim. The valley of the shadow of death isn't the Diga end. comigo, Brasil. Say with me, Brazil. O vale da sombra da morte The valley of the shadow of não é death o fim. is not the end. O vale da sombra da morte The valley of the shadow of death. não é o fim. Eu Isn't pedi ao the pastor Pedro I asked que me Pastor Pedro autorizasse. if he would allow me. Essa música eu gravei em 2004. This song I recorded in 2004. Parece que foi ontem à noite, It seems like it was last night para hoje pela manhã. for this morning. Como eu não tenho playback, eu queria que você botasse a música Meu País para mim. If you could put the song My Country. Levanta o som para mim. Levanta para mim, som. Baixa um pouco o microfone. Neste verde país que vivemos, hoje infelizmente nós vemos a miséria em vários lugares por causa do homem. Se a gente parar pra pensar, é difícil de acreditar
que essa terra de tanta fartura, milhões passam fome. Essa terra de prata e ouro, recheada de tanto tesouro, é difícil ouvir as notícias e não chorar, pois os homens sem pena se matam, se machucam, se ferem, maltratam. É preciso pintar outro quadro, é preciso mudar. Meu país, eu queria te ver sem maldade e sem violência. Meu país, eu queria que os homens usassem mais a consciência. Mas eu sei que é impossível um homem ter paz sem deixar Deus reinar. É preciso procurar a luz, abraçar com o homem da cruz. É preciso colocar no peito o amor de Jesus. Essa terra de prata e ouro, recheada de tanto tesouro, é difícil ouvir as notícias e não chorar, pois os homens sem pena se matam, se machucam, se ferem, maltratam. É preciso pintar outro quadro, é preciso mudar. Meu país, eu queria te ver sem maldade e sem violência. Meu país, eu queria que os homens usassem mais a consciência. Mas eu sei que é impossível um homem ter paz sem deixar Deus reinar. É preciso procurar a luz, abraçar com o homem da cruz. É preciso colocar no peito o amor de Jesus. Meu país, eu queria te ver sem maldade e sem violência. Meu país, eu queria que os homens usassem mais a consciência. Mas eu sei que é impossível um homem ter paz sem deixar Deus reinar. É preciso procurar a luz, abraçar com o homem da cruz. É preciso colocar no peito o amor de Jesus. Meu país, eu queria te ver sem maldade e sem violência. Meu país, eu queria que os homens usassem mais a consciência. Mas eu sei. Eu quero agradecer a Deus I want to thank God por ter me trazido até aqui. for having brought me here. Por sentir fora do nosso torrão natal, Feeling out of our place, do nosso chão natal, in our grounds, o calor, the warmth, a confiança the trust, e a fé and the faith dos brasileiros of the Brazilians que estão longe da sua casa, who are far away from home, para que nós pudéssemos compartilhar so that we could share, que nós podemos ainda that we can still acreditar believe que Deus separou aquela terra that God set that nation para aside ser um celeiro do mundo, to be a host of the world, missionário missionary, e de alimento. and food.
Pastor Pedro, Pastor Pedro, tantos anos de convivência. so many years as a friend. Pedrinho só era um jovenzinho He was only a young man quando eu o encontrei. when I found him. Eu era um jovem, ele era um jovenzinho. I was a young man, he was a little young man. E eu sentei com ele. And I sat with him. Me foi apresentado pelo pastor dele, He was introduced to me by his pastor, o tecladista Pedro, the keyboard player. que Pedro. tinha uma banda regional. He had a local band Sucesso. and success. Cabeludo. He was hairy. Era o galã da área, né? Galã da área. He was the handsome guy. Lotava ginásio de esporte. He would pack the stadiums. Eu perguntei a ele, Pedro, você toca de vez em quando? Ele falou, de vez em quando eu toco. I asked, do you play still every once in a while? I said, yeah, every once in a while. E nós nos tornamos bons amigos. E eu vi nele And then we became good friends, and I saw in him, um Caleb, like Caleb, um Josué, a Joshua, um jovenzinho, a little young man, um Nicolas daqueles dias. a Nicholas of the time. E eu chamei para vir para a vida pública. And I called him to come to E comecei a politics. doutriná-lo. And I began to teach him. Jovem, He was young, acabando o curso de Direito. finishing his law degree. A esposa, muito bem empregada, recém-casados. They were just recently married. Eu falei, eu vou dormir na sua casa. I said, I'm going to go and stay at your house. Chama os vizinhos. Call the neighbors. Vamos fazer uma reunião lá. Let's do a meeting there. Você vai ser vereador. You're going to be commissioner. 2 irmãos vereadores, 2 brothers as commissioners, cidade pequena. small town. E eu disse, nós podemos mudar o Brasil. And I said, we can change Brazil. Não era nessa ordem ainda. Deus, pátria, família e liberdade. It wasn't in that order yet. God, country, Mas as bandeiras do alicerce, but the flags of a the referência da Bíblia, the reference of the Bible, e que se pode fazer vida pública sério, that you can make public life com as mãos limpas, politics with clean hands, pregando e vivendo dignidade. preaching and living dignity. Ele creu. He believed. Naquele momento ele creu quanto à esperança, At that moment he believed porque se against all fosse fazer odds. conta, But if you were ele to nunca take seria account, vereador. he would never be commissioner. E ele virou vereador. He became commissioner. E mais, And even more, uma casa de Babel se instalou dentro da Câmara, porque eram antigos. House of Babel was Eles tinham o próprio established poder, in the chambers, mas and eles they had queriam power. mais poder. They wanted more power. Eles queriam a presidência da Câmara para poder They wanted the manipular o presidency prefeito. of the É assim que chambers acontece. to manipulate the mayor. Mas eles chegavam muito pertinho, faltava um voto. They got very close. Um They had dizia que one tinha vote. 8 votos, o outro dizia que tinha 7. One said there were 8 votes. Um dizia one que tinha said 7 there e que o were outro é que tinha 8. 7. One said that there was 7. The other one said that there E was ninguém 8. quer entregar o poder para ninguém. And no one wanted to give the power to anyone. A solução inteligente deles, Their smart solution. pega esse novato, Take já this que não é newbie. nós, também não vamos dar o gosto a eles. Vamos botar o If Pedrinho. it's not us, let's put him in. Deus só precisa de um leproso. God only needs one leper. E o Pedrinho se tornou presidente da Câmara, no improvável. He became the president of the chambers as an improbable. E eu falei, você vai ser deputado federal. And I said, you're going to be a Você vai para congressman. Brasília, você é o meu candidato. You're going to Brasilia, you're going to be my candidate. Ele disse, não, mas um candidato a senador tem que apoiar muitos candidatos a deputado federal. Eu disse, não, mas eu só apoio um. Senator, you need Você to vai support ser so meu many. candidato e eu vou ser senador. I said, you're going to be my candidate for congressman. I'm going to be senator. Tudo certo. Everything was set. Sandra estava convencida. Sandra was convinced. Um dia ele telefona para mim One day he calls me. e fala, eu não sou candidato. He said, I'm not going to be a Eu vou candidate. embora para os Estados Unidos. I'm going to the United States. Falei, como? I said, Que what? maluquice é essa, pai? Você sai daqui, você tem tudo, você é advogado. What craziness? You have everything Você vai ser here. deputado federal, você vai limpar chão dos Estados Unidos? You're going to be a congressman in here. You're going to Tô clean floors in the decidido. United States. He was Eu decided. vou. I'm going. Desmantelou tudo, Pedrinho. Everything Porque a fell gente apart tinha levantado um Nicolas em cada município. because we had lifted a Nicholas in every municipality. Essa geração Caleb que está hoje lá, This Caleb generation. That's geração there. Josué. Generation Eu of já sou Joshua. geração Moisés, estou subindo. I'm a generation Pra of desaparecer. Moses. I'm going up to disappear.
E o Pedrinho veio. Aí tivemos que pegar o que era candidato a estadual e colocar no lugar dele. E o que era estadual não queria de jeito nenhum, porque ele não se preparou, era vereador. Não quero, agora só tem tu. Pedrinho vai embora. E como havia combinado, o outro se elegeu deputado federal, junto comigo. E eu tive minha primeira eleição de senador. Mas as adversidades, os mares, as ondas, as nuvens escuras que Pedrinho viveu aqui nos Estados Unidos, os seus dias difíceis com suas filhas pequenas, Deus o mandou para cá. Nós estamos aqui hoje para provar que os planos nossos não são os de Deus. E eu queria terminar. E já me preparei algumas vezes para terminar. Mas sou um homem que tem dificuldade de terminar. Porque quando quero terminar, me sobe um fogo no rosto. E eu não consigo terminar. Quando eu pensei que ia terminar, eu resolvi cantar. E depois de cantar, resolvi contar a história de Pedrinho, que não saiu nem da Bahia e nem do Ceará. Saiu de Pancas, debaixo de luz. Veio padecer nessa terra, mas para servir a Jesus. Então, como eu não vou mais cantar, eu vou trovar. Pedrinho Conrá, amigo de longas datas, pastor. O intérprete não sabe trovar, não? Não, né? É difícil esse trem, né? Hein? Pedrinho Conrá, eu vou trovar, porque o intérprete não consegue me interpretar. Tá. Mas eu estou muito feliz nesse dia, porque esse dia fez o Senhor. Lança o teu pão na água. Essa palavra é muito forte, porque só não é da flecha. É a palavra lança. E hoje aqui eu vi um povo que é exemplo de Abraão, comandado por você, acredita contra a esperança. Eu não vou contar de 1 até 10, vou contar até 3. 1, 2, 3. Deus abençoe o pastor e Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria orar com o senador. Ele tem aí até 2030 um mandato confiado pelo povo capixaba. E como eu tive na política e eu sei que não é fácil você se manter íntegro naquele meio. E a minha amizade com o senador se dá justamente porque eu gosto de andar com pessoas que aquilo que eles falam, eles vivem. É aquilo que eles publicamente demonstram. E todos nós temos acompanhado a luta do senador ali no Brasil, tanto apoiando o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro e todas as bandeiras que a gente acredita, os princípios que nós acreditamos. E não é todo dia que nós temos a oportunidade de orar pessoalmente com uma autoridade que Deus levantou. Então eu queria convidar os nossos pastores, também queria convidar os nossos líderes de Casa de Milagres, os nossos líderes de ministério, para vir aqui ao altar. E eu queria convidar você para ficar de pé nesse momento e nós vamos orar. Nós vamos levantar um clamor para a vida do Magno, por tudo que Deus tem confiado nas mãos dele, que Deus fortaleça ele mais e mais. Deus dê muita sabedoria e estratégias a ele, para ele continuar cumprindo esse ministério. Como ele disse, né? Eu tinha um sonho, mas Deus tinha um plano. Então Deus, ele não tem uma agenda para nós, Deus tem uma missão. Então, é muito bom olhar para 30 anos atrás e ver que aquilo que eu ouvir sentado na sala da minha casa continua sendo o mesmo discurso que o senador tem feito ali
no Brasil. Então, queria que você erguesse suas mãos, se você puder, exercitasse a sua fé. Os pastores, vamos aqui, pode chegar mais perto, colocar as mãos aqui sobre o senador. E eu queria que você erguesse a sua voz e nós vamos orar. Pai, nós somos gratos, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Como nós cantamos aqui, não há ninguém como o Senhor. O Senhor é o quarto homem que está na fornalha ardendo conosco. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Muitas vezes nós tememos aquilo que pode nos acontecer amanhã, mas o homem que já morreu para si mesmo, ele não pode ter medo da morte, ele não pode ter medo dos embates, ele não pode ter medo de defender aquilo que ele crê. E o Senhor trouxe do Brasil e de outras nações da terra aqui para os Estados Unidos muitas pessoas. E aqui nessa casa nós temos centenas de famílias que deixaram seu país, que vieram aqui para essa nação, mas que ainda tem vínculos, que ainda tem aquele amor e paixão pela sua terra natal. Ainda que muitos de nós não voltemos para o nosso país de origem, talvez muitos de nós seremos sepultados aqui nesta terra, mas o Senhor nos trouxe com uma missão. O Senhor nos trouxe com um propósito. E nessa manhã nós somos gratos pela vida do Magno Malta, um homem de Deus, pastor Magno, senador Magno, um homem também que tem aberto mão de tantas coisas para te servir ali no Congresso Nacional, para te servir ali no Senado Federativo do nosso país. Que o Senhor, ó Deus, continue blindando ele. Coloque, ó Deus, cada vez mais pessoas ao lado dele, pessoas que creem naquilo que o Senhor tem, ó Deus, depositado dentro de nós. Deus, que o Senhor continue dando ousadia, intrepidez, e que ele continue sendo um homem cheio do Espírito Santo. Para onde ele for, as pessoas entenderem que ele só é quem ele é, porque o Senhor o chamou e o Senhor o levantou. Nós, como imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos, o abençoamos. Deus, ele vai voltar para o Brasil, e que o Senhor continue usando a vida dele ali. Abençoe a casa dele, a família dele, os filhos, os netos. Deus, todos aqueles que estão em volta dele, nós o abençoamos. Que o teu favor e a tua graça continue, ó Deus, sobre ele, e que a justiça do céu seja feita. Ainda que muitos de nós vivemos momentos onde somos acusados, somos caluniados, muitas vezes, ó Deus, eles se levantam contra nós, não por quem nós somos, mas por aquilo que nós carregamos, por aquilo que está dentro de nós, pelo propósito que está estabelecido. E nessa manhã nós o abençoamos. Que o Senhor continue com ele, fortalecendo, que ele continue firme, defendendo aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. Que o Senhor, ó Deus, o leve ao Brasil em paz. Que o Senhor, ó Deus, continue usando ele, e que essa geração se levante. Que o Senhor levante outros homens, mulheres, que continuarão exercendo tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado.